Este é um vídeo sobre narrativas de história. A ideia aqui é trazer alguns sopros, puxar algumas linhas que possam ser tramadas, jogar luz sobre coisas importantes, sobre o ato de contar histórias. Bem-vindos e bem-vindas ao vídeo aula A Arte de Contar Histórias, aprovado pelo PROAC 39 do Governo do Estado de São Paulo. Estou aqui na Livraria 97, que é o lugar ideal para se falar sobre contar histórias, que é um ato que valoriza a literatura. E claro, vamos lembrar, a literatura é uma das nossas maiores riquezas. Bom, eu sou o Tom, eu sou da companhia Bicicletas Voadoras, eu conto histórias há milhares de anos e nos últimos 20 anos, particularmente, eu conto histórias quinzenalmente na Escola Carandá. E lá eu faço da história o ponto de partida para um processo criador. Para começar, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de quase tudo nesta vida a gente transforma em histórias. É interessante observar isso, porque as narrativas de histórias são protagonistas do nosso cotidiano. Vou citar aqui uma frase de Jorge La Roça, que fala um pouco sobre essa coisa do cotidiano e as narrativas. O sentido do que somos depende das histórias que contamos e das que contamos de nós mesmos, em particular das construções narrativas das quais cada um de nós é ao mesmo tempo o autor, o narrador e o personagem principal. Vamos imaginar que essa capacidade de transformarmos essas coisas do cotidiano em narrativas é algo muito antigo. Vem desde o tempo das cavernas. Mas o tempo das cavernas é algo impreciso. E um grupo de caçadores chegando com uma grande caça, fazendo uma roda em volta de um fogo, as pessoas se saciando, e ali, em dado momento, depois que todo mundo já estava bem à vontade, uma das pessoas que foi caçar resolve de contar sobre aquele ato. Aí ele tenta, com sons e expressões, trazer aquele acontecimento quase heróico. Para aquelas pessoas que estavam ouvindo, aquela narrativa foi algo mágico, sobre um processo que eles não presenciaram, mas eles sentiram. Então ali, na primeira narrativa de história, a gente deu um passo maravilhoso no sentido da cultura. A gente conseguiu simbolizar. E isso foi transformador. Mais até do que pisar na lua. Olhemos com atenção esse acontecimento. Aquele narrador fez com que aquele grupo se identificasse mais com aquela situação e com aquelas pessoas. E além de se identificar, essa questão de trazer a narrativa de história, de inventar essa narrativa de história, fez com que a gente aumentasse a nossa capacidade de interagir. E isso não é qualquer coisa. A ideia da interação é uma revolução na cultura humana. A gente tende a imaginar que a inteligência é algo particular, individual, que nasce sozinho e cresce sozinho. Não tem ideia mais furada que essa. A inteligência se desenvolve na interação humana. Então, ao inventar a narrativa de histórias, a gente conseguiu dar um passo enorme na cultura e fazer com que a gente desenvolvesse nossa inteligência. Ah, que maravilha, não? Um dos livros que traz essas proposições sobre o início de como começamos a contar histórias é esse aqui, O Poder do Mito, de Joseph Campbell. E dá para aprofundar sobre o poder de simbolizar. Então, se olharmos para esse primeiro momento, ali no tempo das cavernas, vamos imaginar que para uma pessoa ali que começou a narrar histórias, ela usou muito
dos gestos, das tonalidades vocais, para dar impressões sobre o momento, sobre o ato heróico, sobre o perigo, sobre o que aconteceu. Podemos imaginar que havia uma atmosfera propícia para as pessoas ouvirem aquele narrador, já que ele vinha de uma caçada. E juntando isso, temos um outro elemento, o elemento do jogo. Sim, porque toda arte inclui o jogo no meio. Você só joga ou brinca se você estiver envolvido. Então essa é uma essência. Para você ouvir histórias, é preciso criar um jogo de ouvintes, é preciso que esse ouvinte esteja envolvido com você. Esses elementos que eu trouxe aqui até agora, esses básicos, são partes desse processo para criar um jogo. E por falar em jogo, vou indicar o segundo livro desse vídeo aula, que é este aqui. Também está bem usadinho. Chama Homo Ludens, de Johan Huizinga. Aqui nesse livro, ele vai trazer uma pesquisa sobre como o jogo e a brincadeira são substratos, são elementos construtivos da civilização humana. Em tudo. Na fala, na poesia, nas relações. Então, aqui a gente consegue entender melhor essa ideia de como o jogo faz a gente se aproximar, interagir, entender, guardar, rememorar e várias questões. Então fica aqui essa dica. Tendo tudo isso, se você não tiver uma história para contar, então você não tem quase nada. Sim, claro, o repertório é essencial. O repertório é uma questão autoral. É ela que vai dar a diretriz do contador que você vai ser. Repertório, primeiro, é preciso, se você não for, ser um apaixonado pela literatura. É preciso ler o que for para poder contar histórias. É preciso conhecer. Claro, também você pode ter sido um ouvinte, porque lembre-se, literatura nasce da tradição oral. Podemos chamar de literatura oral, porque foi ela que começou. Foi lá atrás, antes da invenção da escrita, que as pessoas contavam histórias e foram levando isso como uma tradição até virar um livro. Então é preciso gostar de literatura, é preciso ler, é preciso ouvir histórias para poder desenvolver um repertório. Mas no meio da questão do repertório, você tem junto a ideia da intencionalidade. Essa é uma questão que a grande Regina Machado traz. Ela diz que a intenção é o que move, é o que dá sentido à narrativa de história. Ela chama a atenção que contar história é uma busca interior, algo que não se ensina. Então, essa busca da intenção é algo completamente pessoal. E sem ela, a história pode ser vazia. Você pode falar com bastante força, você pode falar de qualquer jeito, mas sem intenção, o que você pode ter é um grande vazio. E claro, temos a fala. É a fala que vai dar símbolo para a sua história. Então a fala não pode ser dita de qualquer jeito, de qualquer maneira. A fala vai ser uma questão essencial também para você descobrir em você. Claro que tem contadores que falam mais suave, tem contadores que colocam isso de uma maneira mais teatral, mas de qualquer forma você tem que encontrar o seu jeito. E não é um jeito do dia a dia, é um jeito que tem que trazer os sentimentos para fora. É bom lembrar que sentimento é energia. E sem ele transparecer, não há história que dê jeito de entrar nos ouvidos. É preciso transparecer esses sentires que estão lá nos personagens, que estão na história e que estão em você. Porque o contador é aquele que interpreta. E interpretar, gente, é algo, não é daqui desse vídeo, mas é fundamento da nossa existência. Todo dia a gente cria e interpreta a vida. E cada vez que você conta uma história, seja ela a mesma história, na real, não será a mesma. Cada dia, realmente, nós somos algo diferente. E cada vez que você conta uma história, você a interpreta
muito diferente, dependendo do seu contexto. Então, vamos lá. A palavra, os sentimentos, o pôr para fora, o conjunto dessa obra, a linguagem gestual, o seu olhar, tudo isso, os seus tons de voz, vão ser a interpretação que você vai dar por contar histórias. Contar histórias não é propriamente um teatro, mas é uma arte cênica. E é bom lembrar que atuar não é só o ofício do ator. Não, atuar é o ofício do dia a dia de todo mundo na vida. Era uma vez um velhinho, mas imagine um velhinho que nunca cortou seus cabelos. Se deixasse se arrastar pelo chão, ficaria aquela nojeira. E aquele cabelo. Para que isso não acontecesse, o velhinho pegava e enrolava na cabeça aquele cabelão, e ele ficava com uma cabeça redonda. E ele morava no alto de um morro. Quando ele descia para a cidade para comprar algumas coisas no mercado, as crianças, quando o via, falavam: ai, lá vai o velho cabeça de isopor. O velhinho ficava bravo, mas ele não era de machucar a criança, porque isso ninguém deve fazer, né? Muito bem. Então ele morava lá no alto de um morro, ele gostava de cultivar flores, flores de todas as cores, ele punha flores na roupa, ele punha flores em quadros, ele fazia salada de flores, ele fazia sorvete de flores, que é uma delícia, sorvete de rosa, para quem nunca experimentou, é muito bom. A única coisa que ele não gostava é que chegasse perto das flores, eu digo, qualquer ser. Por exemplo, uma formiguinha andava perto da flor, ele ia lá e... Uma abelhinha, ele ia lá e... Uma joaninha, ele ia lá e... Esmagava os insetos. Um dia, ventava fortemente e 7 borboletas, cada uma de uma cor, voava lá embaixo. Mas o vento soprou aquelas borboletas lá para o alto do morro. E o que elas viram no alto do morro? O belo jardim do velho. E a hora que elas viram aquele jardim, elas desceram para beber, para beijar a flor, porque borboletas também beijam flores. E elas foram lá, e o velho estava acordando, abriu a janela, e quando viu aquelas borboletas, virou os olhos alucinados, pegou aquela redinha de borboleta, que eu nunca sei o nome, foi lá e encaçapou as 7 borboletas. Levou ela para dentro, colocou as 7 num bule. Isso. E deixou lá. E pensou, amanhã eu decido o que fazer com vocês. Lá dentro do bule, as borboletas ficaram desesperadas. Umas queriam fugir, outras diziam estar com medo. Mas uma delas falou assim, não, vamos fugir daqui, não podemos ficar aqui, esse velho vai aprontar com a gente. E ela tentou sair pelo bico, mas não dava, porque as asas não passavam. E aí ela tentou por cima e viu que tinha uma flechinha na tampa do bule. E ela falou para as outras, vamos meninas, vamos. As que estavam querendo quase fugir perderam a coragem, as outras também. E as outras 6 ficaram. E essa, a borboleta azul, foi embora. Quando o velho no outro dia abriu o bule, ele contou as borboletas, viu que estava faltando uma. Ele se enfureceu, e fez a maldade maior do mundo, pegou o bule, levou para a cozinha, encheu ele de água, acendeu o fogão, fez chá de borboleta. Que horror, que horrível isso. E depois ele abriu a janela e o que ele viu no jardim? A borboleta azul. Ela tinha fugido, mas a hora que ela viu aquele jardim, ela tem um cérebro pequeno, né? Ela foi de novo para lá. E dessa vez o velho saiu da casa dele com uma tesoura, chegou perto da borboleta, segurou ela e cortou suas asas. Agora a borboleta azul não era mais uma borboleta, voltava a ser uma lagarta. Ele levou para dentro, colocou no bule e dessa vez ele colocou uma fita crepe em cima da tampa para que ela não fugisse por cima. E falou, bom, amanhã eu decido o que fazer com você, sua lagartinha. Quando ele ia dormir, o velho, ele desenrolava o cabelo e usava aquele cabelo como um cobertor, de tão grande que era.
Aquela lagartinha que tinha ficado no bule tentou de novo sair pela tampa e viu que dessa vez não ia conseguir. Mas tentou pelo bico. E como ela estava sem asa, ela conseguiu sair. Caminhou rapidamente para uma lagarta e chegou até o quarto do velho. Lá, ela achou a tesoura que ele tinha cortado a asa dela, pegou a tesoura, sabe-se lá como ela fez isso, e começou a cortar o cabelo do velho. E passou a noite inteira cortando o cabelo dele. Passou a noite inteira cortando o cabelo dele. Quando chegou de manhã, o velho acordou com barulho. Pá! Olhou para cima e tinha um buraco no teto da casa dele. Um buraco que dava lá pro céu. Ele pôs a mão na cabeça e viu que estava careca. E ele falou, cadê meu cabelo? Quando ele olhou muito bem lá pro alto, ele viu não uma borboleta azul. Ele viu uma imensa borboleta de asas brancas, feitas com fios de cabelo, voando e indo embora livre, enquanto ele estava lá. E essa é a história, o velho cabeça de isopor. Obrigado.